Imagine-se sozinho na vastidão da noite, cercado apenas pelo mugido distante do gado e pelo vento cortante que sopra entre as árvores retorcidas. O luar ilumina o pasto, mas sua luz parece fraca demais para afastar a escuridão que espreita nos cantos mais profundos da mata. Algo está ali, algo nos observa. Seja bem-vindo ao Narrativas de Lobisomem e Fantasmas. Eu sou F. Marques, e hoje eu vou te contar uma história real. Ou pelo menos é o que dizem os mais velhos. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita em lobisomens? Essa história aconteceu há muitos anos, em uma fazenda isolada no interior. Meu avô costumava dizer que, quando a lua cheia surgia, os vaqueiros nunca dormiam. Eles se revezavam para vigiar o gado, pois naquela época as feras da noite eram um perigo constante. Havia onças, jaguatiricas e até bandidos que vinham roubar os bois. Mas nenhum deles era tão temido quanto ele. No começo, as mortes eram misteriosas. Um boi desaparecia aqui, outro acolá. De manhã, encontrávamos carcaças dilaceradas, o couro rasgado em tiras e ossos quebrados como galhos secos. Os cães da fazenda uivavam a noite inteira, e mesmo os mais bravos tremiam de medo. O patrão dizia que era apenas um lobo grande, mas os vaqueiros sabiam que aquilo não era coisa deste mundo. Eu estava lá naquela noite. Era meu turno de vigia. Sentado perto da fogueira, segurava minha espingarda como se ela fosse uma cruz em mãos de um padre. O silêncio pesava no ar. O vento soprava estranho, como um sussurro que trazia promessas de desgraça. O gado se inquietava, pisoteando a terra seca e bufando nervoso. Os cavalos puxavam as rédeas e batiam os cascos no chão. Algo os assustava, mas eu não sabia o que. Até que veio o primeiro som. Lá longe, no meio da mata fechada, um uivo cortou a noite. Mas não era um uivo normal. Não era um lobo, nem um cão. Aquilo soava humano. Um lamento que carregava dor e fúria, como se fosse um grito de um homem prestes a enlouquecer. Minha espinha gelou. Olhei para os outros vaqueiros ao redor da fogueira. Ninguém dizia nada, mas os olhos arregalados diziam tudo. Nós sabíamos. Ele estava ali. Então, os bois começaram a correr. O estouro da boiada foi como um trovão rasgando a noite. Os bois corriam desesperados, atropelando arbustos, levantando poeira e esmagando qualquer coisa que estivesse no caminho. Meu coração disparou. Algo os havia assustado, e eu sabia exatamente o que era. Os outros vaqueiros gritavam tentando controlar o rebanho, mas era inútil. As chamas da fogueira tremularam quando uma rajada de vento trouxe um cheiro forte de terra úmida e carne podre. Foi aí que ouvimos os gritos. Primeiro, um grito distante, vindo da escuridão da mata. Depois, outro, mais perto. E então, um grito que veio de dentro de nós mesmos. Quando olhei para o lado, vi João, um dos vaqueiros mais velhos, segurando o peito, pálido como um defunto. Ele tentava falar, mas sua boca tremia. Só então percebi que seus olhos não estavam fixos em nós, mas em algo atrás da fogueira. Eu não queria olhar. Meu corpo gritava para eu correr, fugir dali, mas minha curiosidade foi mais forte. E eu vi, do outro lado das chamas, parado entre as sombras das árvores, havia uma coisa. Um vulto gigantesco, de pelo escuro e desgrenhado. Seu corpo era alto e disforme, maior que qualquer homem. A pele parecia rasgada em alguns lugares, como se tivesse sido forçada a mudar de forma contra sua vontade. Mas o pior era o rosto. Os olhos brilhavam num amarelo intenso, refletindo o fogo como os de um animal selvagem. A boca era grande demais, cheia de dentes afiados que brilhavam sob a luz da lua. E então, ele sorriu. Não sei dizer se aquilo foi um sorriso de escárnio ou apenas uma ilusão da minha mente apavorada. Mas naquele instante, um som gutural e profundo escapou da criatura. Ela rosnou. Foi o suficiente para nos tirar do transe. João gritou primeiro,
disparando sua espingarda sem nem mirar direito. O tiro ecoou pelo pasto, mas a coisa não caiu. Nem sequer hesitou. Ela veio para cima de nós. Eu nunca vi nada tão rápido. Ele saltou sobre a fogueira como se fosse um mero obstáculo. Os outros correram, mas eu congelei. Fiquei ali, segurando minha arma sem conseguir reagir. Só conseguia ouvir meu próprio coração martelando nos ouvidos. Quando finalmente recobrei o controle, puxei o gatilho. O tiro explodiu no peito da criatura, mas aquilo só pareceu irritá-la. Seus olhos furiosos cravaram-se em mim, e antes que eu pudesse recarregar, ele me alcançou. A dor veio antes do impacto. Algo me atingiu no peito com força suficiente para me arrancar do chão. Fui jogado para trás como se fosse um boneco de pano, sentindo o ar escapar dos pulmões. Caí de costas no chão duro, e a única coisa que vi foi o céu escuro, com a lua cheia brilhando lá no alto, indiferente ao meu sofrimento. Tentei me mexer, mas um peso esmagador me prendeu no chão. O cheiro de carne podre e sangue invadiu minhas narinas. Ele estava em cima de mim. O lobisomem me encarava de perto. Sua respiração era quente, úmida, carregada de um cheiro metálico. Cada vez que soltava o ar, eu sentia o cheiro da morte se misturar ao meu próprio suor. Seu focinho abriu-se lentamente, revelando presas enormes. Um fio de baba escorreu e caiu no meu rosto, queimando minha pele como se fosse ácido. Eu ia morrer. Foi aí que João apareceu. Ele não correu como os outros. Ele não abandonou a luta. Com um grito de guerra que misturava coragem e desespero, ele cravou uma faca no ombro da fera. O lobisomem urrou. O som foi tão forte que fez meus ouvidos zombirem. Sua raiva se voltou para João, que mal teve tempo de recuar antes de ser atingido por um golpe brutal. Vi seu corpo ser lançado para longe, batendo contra um tronco de árvore com um estalo seco. A criatura hesitou por um momento, como se estivesse indecisa entre me matar ou ir atrás de João. Foi a única chance que tive. Com o pouco de força que me restava, rolei para o lado e alcancei minha espingarda caída na poeira. Minhas mãos tremiam. Minha visão estava turva. Mas eu sabia que só tinha uma chance. Puxei o gatilho. O tiro acertou a fera na lateral da cabeça. Ela cambaleou para trás, soltando um rosnado de dor. O mundo parecia em câmera lenta. Vi quando ela ergueu as garras novamente, pronta para me rasgar em pedaços. Mas então, algo mudou. O lobisomem tremeu. Suas patas falharam. Ele tropeçou, como se estivesse perdendo o controle do próprio corpo. Um gemido estranho escapou de sua garganta. E então, diante dos meus olhos aterrorizados, ele começou a mudar. Os pelos escurecidos se retraíram. Os ossos estalaram de maneira grotesca. Suas garras diminuíram, os músculos se contorceram, e a fera que antes era puro terror começou a tomar uma forma diferente. Uma forma humana. E foi ali, caído no chão, que eu vi seu rosto verdadeiro pela primeira vez. A criatura estava se transformando diante dos meus olhos. A pele rasgada se remendava, os pelos se retraíam. Os ossos voltavam ao lugar com estalos secos que me fizeram estremecer. O que antes era um monstro agora se tornava algo familiar. Minha respiração falhou. Meu coração gelou. Eu conhecia aquele rosto. Quando a lua cheia iluminou o corpo caído no chão, a verdade bateu em mim como um soco no estômago. Era o patrão, o mesmo homem que nos contratava, que nos pagava, que nos reunia ao redor da fogueira contando histórias antigas sobre criaturas da noite. O mesmo homem que, com um olhar sério, dizia que o lobisomem não passava de um mito. João, ferido e ofegante, se arrastou até mim. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados fixos no corpo no que jazia no chão. Nenhum de nós disse uma palavra. Nenhum de nós conseguia acreditar no que estava vendo. O patrão tentou falar. Seus lábios se abriram, mas tudo que saiu foi um gemido fraco. Ele ainda estava vivo, mas não por muito tempo. Seus olhos, que antes eram selvagens e cheios de fúria,
agora estavam tomados pelo medo. Pela primeira vez, ele era a presa. Me perdoem, ele murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu nunca quis. Mas as palavras morreram em sua garganta. Seu peito subiu uma última vez. E então, ele parou de respirar. O silêncio foi sufocante. Só o vento assobiava entre as árvores, levando consigo os últimos vestígios da criatura que nos aterrorizava. O pesadelo havia acabado. Ou pelo menos, era o que pensávamos. Porque, na noite seguinte, quando nos reunimos para enterrar o corpo, algo chamou nossa atenção. João foi o primeiro a perceber. Ele apontou para o cadáver, e eu senti o sangue gelar quando vi. As unhas do patrão estavam crescendo novamente. A lua cheia ainda brilhava no céu. E o terror estava longe de acabar. Essa foi a história. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu gostei da história. E não esqueça de se inscrever no canal Narrativas de Lobisomem e Fantasmas, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem adora um bom conto de terror. Afinal, quem sabe se, nesta mesma noite, alguém não está te observando da escuridão. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei, se não vou atrás de tu, cabra.